E começamos mais um episódio do nosso Evoluiu Podcast. E hoje eu estou muito bem acompanhada com uma psicóloga incrível chamada Janaína Milagres. Ela atende aqui em Brasília, especialista em autoestima, né? Que a gente estava aqui conversando agora há pouco, né, Jana? Conta um pouquinho pra gente de como é que você virou psicóloga antes da gente chegar com os assuntos polêmicos dessa atualidade, né? Enfim, me conta, como é que foi a sua vida profissional até aqui? Muita coisa. Muita coisa? Muita Não, coisa. calma, vamos resumir. São 12 anos, né? Uhum. Então, como diz meu pai, você nasceu para isso. Então, desde criança, eu sempre tive uma questão com as minhas amizades, sempre foi essa alegria eterna, vamos dizer assim, como diziam as minhas amigas. Uhum. Mas aí aconteceu uma questão na minha infância, e isso ali surpreendeu os meus pais, e meu pai falou assim: acho que você vai cuidar do coração. Mas qual questão? Agora eu tô curiosa. Só não posso colocar nomes, tá né? Bom, porque isso. a amiga vai ficar brava. Pelo amor de Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, tinha aquele dia do brinquedo. Eu levei uma boneca pra minha escola. E a professora não tinha percebido que era parecida com a boneca da minha amiga. Então, na outra semana, eu levei e ela não levou. E essa minha amiga falou assim: não, essa boneca é minha, não é sua. E eu fiquei: não, é minha. Só que a professora, como já tinha visto ela com a boneca da última vez, ela falou: não, Janaína, que isso? A boneca é da fulana. Ok, voltei pra casa, não gritei, não berrei, não xinguei, nada. Só deu a boneca? Ok, devolvi não. É sua, então Tudo toma. bem, toma. Cheguei em casa sem minha boneca, aí meu pai chegou e falou assim: filha, cadê seu brinquedo? Então, pai, vamos almoçar primeiro. Sério? Eu falei desse jeito: vamos almoçar primeiro, eu quero almoçar primeiro. E aí a gente almoçou e tal. Meu pai falou: filho, o que aconteceu com sua boneca? Então, eu falei pra professora que a boneca era minha, mas a minha amiga falou que era dela, mas na verdade era minha. E, ok, você não vai resolver? Pai, vamos pra natação. Aí meu pai ficou assim: como assim, né? E voltando da natação, meu pai chegou e falou... Aí eu cheguei e falei assim pro meu pai: pai, eu quero saber uma coisa e eu quero que você me explique. Por que as pessoas mentem? E aí meu pai falou assim: filha, que pergunta é essa? Porque o que aconteceu foi isso, né? Você falou pra mim que nós não podemos mentir. E eu sei que a minha amiga estava mentindo porque ela riu de mim. E aí, ela lembra dessa história até hoje, né? E aí... você é amiga dela, dessa menina? Somos. E aí? E aí eu cheguei você vai resolver esse assunto? Você quer que eu resolva? Não, pai, você vai amanhã comigo, eu vou conversar com a professora, tudo bem. Chegou na escola, a professora, meu pai chegou, olha, enfim. Aí a minha amiga me pediu desculpas, eu falei assim: tudo bem, está resolvido. Mas eu fiquei encucada porque as pessoas mentem. E aí, dali, eu fiquei com esses questionamentos. Eu sempre fui muito amiga, prestativa, um pouco brava também, né? E aí, com o tempo, eu sempre fiquei, assim, querendo entender um pouquinho o que as pessoas sentiam. Então, eu sempre fui uma criança chegar: o que você está sentindo? Por que você está chorando? Você precisa de alguma coisa? Muito preocupada, né? Sim, sempre fui. Então, eu lembro até hoje que, com uns 10 anos, meu pai sempre gostava de comprar Barça, né? Assim, as pessoas iam na sua casa e compravam enciclopédias, etc e tal. E meu pai comprou uma enciclopédia para mim, que eu tenho até hoje, são 6 volumes de psicologia. Nossa. Eu tinha mais ou menos 10 anos. E aí ele falou assim, e quando eu vou ler hoje, eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Enfim, eu só sei que dali foi algo muito... Não foi um amor construído. Eu acho que ele já estava construído dentro de mim. Hoje, assim, eu tenho certeza que eu nasci para ser psicóloga. Mas falando um pouquinho, eu me formei. Logo que eu me formei, eu fiz residência, né, no Hospital de Base, em Oncologia. Oncologia é a parte de câncer, né? Isso. Né? Mas o que você mais mexia nessa parte? Então, eu era psicóloga dentro do Hospital de Base. Ficava lá 8 horas por dia. Sim. Né? Então, foram 4 anos. Isso, juntando tudo, foram 4 anos. E ali, eu sempre... essa parte de saúde, eu sempre gostei muito. Sempre fui apaixonada, né? Enfim, por outras questões que eu tive lá atrás.
E, pra mim, quando eu saí da faculdade, eu lembro até hoje meu primeiro atendimento, né? Nem foi logo na residência, mas meu primeiro atendimento fora do consultório. Não, dentro do consultório, do meu consultório. Já depois de formada? E depois já. de formada, eu olhei assim, gente, eu acho que eu não estudei nada. Uai, deu branco. Não, mas é porque quando você sai da faculdade, parece que não é nada. É um mundo muito maior. Então, depois da residência, que eu fui entender que aquilo que eu tinha estudado era só uma definição. Não era psicologia em si, né? Então, assim, eu sempre fui muito da prática. Eu gosto de escrever, falar sobre, né? Principalmente as questões que eu trabalho dentro do consultório, mas a prática, para mim, é muito mais forte, né? Então, assim, lidar com o ser humano não é algo fácil. Porque você, como eu tinha te explicado naquele momento, às vezes as pessoas, quando eu saio em alguns lugares, as pessoas acham que, ela está me analisando, ela está prestando atenção em mim, o que ela está achando. Não. Fora do meio ambiente, eu sou a Jana. Por quê? Porque se você não levanta a mão, pede ajuda, eu não vou ajudar, né? Então, é isso, assim, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Existe um outro ser humano, né? Não é só uma questão de sou psicóloga 24 horas. Voltando para o meu, vamos dizer, meu currículo, eu fiz uma formação na saúde hospitalar e clínica, né? Pegou muitos casos absurdos, assim? Absurdos. Sério? Absurdos. Eu acho que os infantis devem ser o que mais pega, assim, né? O psicológico. Mais ou menos, assim, sabe? Eu acho que na parte... os meus adultos, né? Porque a gente tem que lembrar que já é algo construído, né? Das crianças, não. Está em construção, né? Principalmente a inteligência emocional. E em relação aos adultos, muitas vezes eu percebo que eles nem percebem. Então, por exemplo, eu tenho uma técnica no consultório sobre as emoções. Quando eu mostro os meus adultos, eles tem alguns que até ficam rindo de mim. Doutora, você quer coisa de criança? Não, não é de criança. Confia em mim. E quando eu vou fazer toda aquela quando eu uso essa ferramenta, eu fico impressionada. E eu falo, olha, nós temos cinco emoções principais, que eu vejo como primárias, né? Quais? Medo, tristeza, alegria, amor e raiva. Dessas 5, né, com essa ferramenta que eu uso, eu percebo que o meu adulto de 30, 40, às vezes até 50 anos, nem sabe como lidar com elas, né? Então, às vezes, eu trago exemplos e falo, fulano, você sabe que você está sentindo é isso. Você pode estar me relatando que você está triste, mas, na verdade, você não está triste. Você está com raiva. Olha o que você me trouxe. Eu mostro isso pro meu paciente. Então, aí tem um paciente meu que fala, não, vamos pegar aquelas cartinhas de novo, porque, assim, eu tô vendo que eu não tô entendendo nada das minhas emoções. Foi você mesmo que achou que era de criança? Não, não é de criança. Então, assim, muitas vezes eu vejo que dentro do consultório, as dificuldades, assim, falando um pouco de criança também, as dificuldades com os pais de ajudá-las, principalmente com as nossas emoções primárias, é porque eles não sabem. Nem eles sabem lidar com essas emoções. Então, por isso que eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Porque eu vejo que nós temos um mundo para construir. Eu quero um mundo para construir como? Como que eu vejo esse mundo hoje? Eu preciso ajudá-los em lidar com as emoções desde criança. Porque tem vários adultos que não sabem. Não sabem nem o que é uma ansiedade. E muitas vezes eles usam a ansiedade ali, quando você percebe, ele está usando a raiva. Mas eu falo, olha, isso que você tem aí é ansiedade. Você pode estar mostrando para mim que está com raiva. Então, justamente é isso. Eu tento mostrar para o meu paciente. Dá mais clareza, né? Exatamente. Da situação. Então, assim, eu acho que porque existem muitas definições. Tem o Dr. Google, né? É ótimo. Dr. Google. É um problema na vida da saúde. Isso sim, o Dr. Google. Ele é difícil. Mas, assim, eu tento mostrar isso para eles. Já sei do assunto do currículo, né? Não tem problema. Coisa. Continua. Mas, assim, um lado, eu falo assim, que um lado do meu coração é dentro, assim, do hospital, e meu outro lado é dentro do consultório, do meu consultório. Então, assim, por quê? Quando você é formado em saúde,
Você faz avaliações, né, para bariátrica, para algumas cirurgias. Você tem que passar por mim, né, por um psicólogo especializado nisso, né? Então, poxa, que, enfim, existem... As pessoas não entendem, por exemplo, uma cirurgia, né, bariátrica. Gente, é muita coisa envolvida. É como diz tem até um médico que eu gosto muito dele, o doutor Arruda, ele sempre fala assim, gente, eu não tô fazendo a cirurgia na sua cabeça. Estou fazendo cirurgia na sua barriga. É aquela brincadeira de a cabeça continua de gordo, né? Tipo assim? Continua de gordo, sei. Entendeu? Então, assim, quem vai mudar isso? A pessoa não consegue mudar. Não é na cirurgia, né? Não é só, nossa, estou magro agora, estou bem com a vida. Ou nem necessariamente precisa estar magro, estar bem depois da cirurgia, mas ele não consegue mudar, né? Então, muitas vezes, há pacientes que às vezes chegam no meu consultório, já fiz cirurgia bariátrica e, assim, acabei de engordar 40 quilos. Como assim? É porque eu não fui meu médico, né? Eu tinha que ir para terapia e não fui. Sim, porque quem vai trazer essas mudanças, vai entender os gatilhos, quem? É o psicólogo, junto com o paciente, né? E é muito aquilo que até separei pra gente conversar hoje, é sobre hábito, né? Que o hábito de uma pessoa, antes de fazer a bariátrica, ela tem um hábito muito... Come o tempo inteiro, a compulsão alimentar e tal, e ela acha que acabando de fazer só aquela cirurgia, vai melhorar. Mas não, Não, né? E outra coisa, a gente tem uma demanda, assim, alta do pós-cirúrgico para bebida. Sim, eu já ouvi casos já. Absurdamente. A pessoa vira alcoólatra, né? Vira alcoólatra, porque assim, como eu não tenho mais meu estômago, eu não consigo mais, né? Então, diminui tudo. E o álcool, não. Então, a pessoa, muitas vezes, tira de uma compulsão e vai para outra. A gente tem uma demanda alta do álcool, né? Mas também tem outras demandas, né? De comprar. Nós também... Nossa, tem muito paciente pós-cirúrgico, assim, que não tem um bom enfrentamento, vou falar psicologicamente. Então, ele vai para essas compulsões. Então, assim, aí que né, o problema. E também nós temos aquele paciente que vai emagrecendo, cai cabelo, cai as unhas, faz várias coisas, acha assim, não, ótimo. É isso que eu queria? É isso que você queria? É porque você não está se cuidando. Mas se eu for tomar a vitamina que o meu médico passou, eu posso engordar. Que história é essa? Não existe isso. Né? Nenhum alimento, né? Nenhum alimento, né? Mas, olha, a gente já tá saindo aqui, ó. Não tem problema. Mas você acha que tem alguma fórmula mágica da gente mudar um hábito, assim, de uma hora pra outra? Não tem como, né? Não é uma fórmula mágica e nem milagre, tá, gente? É porque, né? Deixando claro. Deixando claro, não é um milagre. Então, assim... Quando a gente tem muita dificuldade, por exemplo, você tem alguma dificuldade? Em relação aos hábitos? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, vamos supor, academia. Nossa, se eu for 3 vezes na semana tá ótimo, eu dali 2 semanas eu já paro, que eu já fico com preguiça, já falo, meu Deus. Por que você não tem preguiça? Não consigo manter o hábito, entende? O que vem da preguiça? Não sei. Porque eu pego um ônibus, aí tem toda aquela história. Aí eu fico pensando, vou ter que pegar um ônibus. Aí depois vou ter que ir lá pra casa. Aí vou ter que ir na academia. Então, se você fosse uma paciente minha, a gente ia fazer uma estratégia. Onde você mora? Em tal lugar. E que hora você chega em casa? Tal hora, né? Então, assim, por quê? Às vezes a pessoa tem até vontade. Sim. Nossa, eu quero, Janaína, eu quero ir pra academia. Tem pacientes meus que não gostam de academia. Falam, me peça qualquer coisa. Me dê vários tipos de atividades. E eu coloco mesmo, assim, eu faço, assim, vários, assim, tem isso. O que você pensa, assim? O que você tem vontade? Você gosta de pular? Você gosta de fazer o quê? Então, alguns pacientes meus não gostam, né? E tem outros que eu incentivo e acabam gostando depois de um tempo. Mas, por exemplo, você tem que trazer estratégias para esse paciente, né? Ainda mais quando é um paciente que já está comigo. Então, por exemplo, com a pandemia, muitos pacientes meus, assim, tiveram dificuldade por conta, enfim, da academia estar fechada. E o pós, né, agora que a gente está um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, um pouco, antigamente fazia muitas atividade física, né, academia e tal. Veio a pandemia, muitos ficaram.
Ah, não quero fazer mais. Ah, eu tenho preguiça. Entendeu? Então, a gente tem que desconstruir isso. Eu tenho que lembrar um pouco do meu paciente. Mas vamos lá, como que você sentia quando você fazia academia, né? Então, assim, os meus pacientes falam que eu sou bem motivadora. Então, por exemplo, eu acordo umas 5h10, 5h20 Meu e Deus. abro a porta. 5 da manhã. Aí eu abro a porta. Não, eu abro a porta da academia mesmo, né? Eu gosto, assim. 6 horas. E, assim, é automático. Então, por exemplo, se eu sair, enfim, ir para um restaurante, ir para uma festa no sábado, não se preocupe, é 5h20 eu vou estar acordada. Não vou para academia no domingo, cedo dessa hora, mas, assim, o meu. Virou automático. Então, não preciso de um despertador. Tudo certo aqui, Thiago? Deu um trânsito aqui. Sim, tá te ouvindo? Tá se ouvindo? Tô Beleza, ouvindo. pode continuar. E aí, A gente tava falando que no domingo de manhã você não vai não acordar vou, 5 da manhã mas pra eu ir. vou pra academia mais tarde. Sim. Mas virou um hábito. Janaína, você sempre fez isso? Tem 4 anos. Primeiro dia, meu Deus, que loucura. O que eu Aham. estou fazendo? Segundo dia, terceiro dia, isso demorou um mês. Só que foi acontecendo, porque eu comecei a gostar de estar ali. E eu comecei a ver o meu corpo, eu comecei a ver a mudança dentro de mim, né? E então, assim, eu tive uma transformação, agora eu falo como Janaína, eu tive uma transformação muito grande, Sim. né? Então, isso eu sinto que foi muito motivador para os meus pacientes, né? Então, quando um chega e fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. E fala, aí eu É o que a brinco. gente mais escuta. Aí eu falo assim, olha que eu vou falar a minha história de novo. Não, mas você não vale, você é minha psicóloga. Eu falei assim, mas eu vou falar novamente para você, porque eu também não tenho tempo. Então, essa história de não ter tempo... Então, assim, você quer ter tempo para quê? Quais são suas prioridades, né? Quais são suas prioridades? Então, assim, depois de um tempo, você vê que... Opa, Janaína, então, fui subir ali a escada, não consegui. E aí? O que é isso? Vamos ver isso daqui a uns 10 anos, do jeito que você está, né? E quando eu vejo aquele meu paciente que começa a fazer, e eu vejo o sorriso, e aí? Eu demorei, né? Mas ainda bem que você, Ainda bem que ajudou, eu né? estimulo muito isso, assim, acho que pela minha história de vida e por ser a psicóloga também. Sim. Mas eu vejo que é uma prioridade. Eu acho assim que, Janine, você malha todos os dias? Eu malho todos os dias. Malho todos os dias. Pra Eu não tô- contextualizar, né, pro pessoal, você já perdeu 35 quilos, né, que Isso, você 35 quilos. Então, assim, foi difícil? Foi difícil. falou. Então, meu primeiro ano de tratamento com meu endócrino, eu falei assim pra ele, o primeiro ano não, Falei, olha, pelo menos os primeiros 10 quilos eu não quero ir pra academia porque eu fico com receio. Falei pra ele assim, eu fico com receio de me machucar. E aí ele ficou rindo assim de mim, aí ele falou assim, tudo bem, não, vamos fazer pelo menos os 5 quilos. Eu, tá bom então, vamos. Mas isso ali pra mim foi uma autossabotagem, né? Só que quando chegou os 5, 6 quilos a menos, opa, tô gostando. Acho que tá na hora de ir pra academia. Vamos, então vamos pra Era academia. isso que você precisava, né? Era isso que eu precisava. Sim. Não foi fácil, não foi fácil, né? Janaína, mas como assim? Você é psicóloga, eu tava numa obesidade, porque eu sou grande, né? Eu tenho perna, tenho braço muito forte, assim, eu sou grande, eu nunca vou ser aquela mulher magra, né? Então, assim, mas como assim? Você é psicóloga, você percebeu o seu corpo, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou falar pra vocês. Eu passava mais ou menos 12 horas dentro do meu consultório. Eu deixava de comer. E quando eu ia comer, eu não tinha horário certo para comer. Era o que estava aberto na hora, você só Eu comia, ia... não de morrer. Mas meu médico me explicou isso, eu ficava estocando. Tinha um estoque dentro de mim, muito grande. Então, chegou um ponto que eu falei assim, chega, não quero mais isso. Né? E é interessante essa coisa de corpo, porque eu vi, nitidamente, uma vez minha mãe falou assim, filha, tá na hora. Mãe, eu não vou fazer por você. Sim. O dia que eu resolver tem que ser por mim. E aí foi interessante que quando aconteceu, ela falou assim, nossa, o que aconteceu? Eu falei pra você, porque se fosse por você, eu ia ficar me sentir, eu iria quando eu fosse comer alguma coisa, eu iria me sentir culpada, né? Se, por exemplo, eu parasse o tratamento, eu iria me sentir culpada. Isso aqui não é pra ser uma culpa.
Isso aqui é para ser uma coisa boa para mim. As consequências são outras. As consequências é você, mãe, sorrindo desse jeito para mim, sabe? Então, assim, eu saí da calça 54. Nossa. E eu tô usando hoje uma 42. Pô, caraca. E não fiz cirurgia bariátrica. Mas, se fosse necessário, o primeiro momento eu queria tentar. Mas se fosse necessário, né? Não são 35 quilos, né? Naquela época. Então, são 45. Já foram 45 quilos. Ah, né? porque você falou de um período lá daquele período. Aham. Então, mas é aquela coisa. Então, assim, isso é muito motivador. Sim. E te traz Eu sempre tive aí todo mundo fala assim, né? Mas, Janaína, quando você tinha tantos quilos lá atrás, você tinha uma boa autoestima? Sempre tive uma boa autoestima. Sério? Sempre tive. Isso é motivador. Então, assim, as pessoas ficaram, assim, um pouco sem entender. Mas como assim? Era uma boa autoestima ou você não estava se percebendo? Não, eu me percebia. Eu ia lá e comprava uma roupa e eu falava, opa, não. Sim. Tá linda, eu tô gostando. E eu sempre fui muito vaidosa. Sempre, 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 sempre. Então, mesmo com 54 de calça para 42, eu sempre fui vaidosa, né? E aí, mas assim, mas e a sua autoestima? Sim, às vezes me incomodava, mas ok, tá tudo certo. Não era preguiça na minha visão. Naquele momento não era uma preguiça. Sim. Mas precisava vir uma mudança dentro de mim. E eu comecei a pensar quais são as consequências. É isso que eu ia perguntar. O que te despertou? Falou, não, agora eu preciso me cuidar. Alguma coisa Eu comecei, sei lá, não sei se foi Deus. Eu comecei a ter uma demanda grande no consultório e dentro do hospital. De pessoas com problemas de coração, de pessoas em viver no mundo de remédios, de pessoas, assim, o tempo todo falando, nossa, eu tô muito cansado. E aí eu falei assim, não quero. E eu já fui, assim, fiz 20 anos de natação, né? Quando era mais jovem. E eu tenho um corpo atlético, assim, né? De atleta. Tem a memória muscular, né? Muito, Tudo e é isso. muito rápido. Aqui é muito rápido. Então, eu falei assim, chega. Não quero isso. Janaína, em algum momento você ficou triste por conta do seu corpo? Você se escondia? Sim. Afinal de contas, eu passei um tempo tirando foto só do meu rosto. Hoje, se você for me ver no Instagram, você vai ver meu corpo, entendeu? Tipo, né? Você se sente mais confortável, né? Muito fazendo mais isso. confortável. Então, assim, isso eu falo para os meus pacientes. Tem algumas pacientes minhas que não têm uma percepção. Tem até um caso, assim, bom para falar sobre isso. Eu tenho uma paciente muito querida, ela brinca comigo, ela tem 8 anos comigo. Nossa. 8 anos. Nossa, Janaína, mas assim, ela tem algum diagnóstico? Não, gente, ela não tem um diagnóstico. Como eu falo, a gente faz terapia, não é por conta de um diagnóstico, mas é como eu falo para eles. É um momento que você não vai se sentir julgado, criticado. Né? Muitas vezes você tem um amigo, um melhor amigo. Você vai falar para ele o que você está sentindo. Ele é seu... Assustei de novo. Ele é seu amigo, ele vai muitas vezes falar o que você quer escutar para não te magoar, né? Então, existem essas diferenças, né? Sim. Então, às vezes a gente vê lá nos Instagrams, né? Ah, minha terapia, assim, né? Eu sei que é sempre uma brincadeira, um meme, sempre né? tem, não tem Sim. problema. Mas é muito diferente da terapia. Então, essa minha paciente tem 8 anos. Claro que ela vem com essa demanda de autoestima, né? E aí E foi todo um processo, ela fez alguns tratamentos, etc. Eu vou resumir a ópera. E hoje, deixa eu ver, teve um momento, ano passado, que eu falei pra ela, você confia em mim, né? Você não tá aqui à toa há tantos anos. Mas acho que chegou o momento de falar pra você que nós precisamos mudar algumas coisas. E ela falou assim... Aí eu trouxe essa percepção pra ela. Se olha no espelho. Aí ela se olhou. Deixa eu ver essas fotos. Olhei todas essas fotos. Eu não vejo você com o corpo inteiro. Né? E é interessante que você sempre fala na terapia que você tá super bem. Uma vez ela me questionou isso. E ela foi bem, eu brinco com ela, você foi bem agressiva pela primeira vez. Janaína, você sempre fala que a gente tem que, o quê? Amar como nós somos, que a gente tem que aceitar, nos aceitar. Então, eu me aceito.
Hoje eu tenho certeza absoluta. Isso é ela falando pra você. E eu falei... Você falando pra ela. Isso, eu me aceito hoje completamente. E você se aceita? Porque ela trouxe esse questionamento. Você fala pra terapia, Janaína, o tempo todo que a gente tem que se aceitar. Sim, mas a gente tem que se aceitar se sentindo bem. Eu me sinto bem. Você se sente bem? Então vamos ver aqui suas fotos. Me fala o que você comeu hoje. Você acha que isso que você comeu hoje tá te fazendo bem? Então, a gente teve um questionamento muito grande. Mexeu muito com as nossas consultas. Porque eu tive que mostrar, assim, para ela, uma questão que ela não estava se vendo. E ela é muito inteligente, bonita, muito bonita. E aí, chegou um momento que eu tive que, assim, não é sempre que eu faço isso. Mas ela tem muitos anos de consulta comigo. Eu entendo, eu já conheço ela. Pelo menos 5% eu conheço. E aí, assim, falei pra ela, nós já fizemos o tratamento tal, não deu certo. Nós já fizemos outro tratamento, não deu certo. Olha, vamos procurar um médico? Vamos pensar numa cirurgia bariátrica. E ela olhou assim, é sério isso que você tá me falando? É. A gente já tentou uma vez e você confiou em mim. E a gente viu, nós duas vimos que o seu organismo não deu conta, não deu certo. Você tentou. Eu sei, eu estava do seu lado. A gente tentou outro tratamento, também não deu certo. Então, e agora? Porque a gente chegou um momento que ela precisava mudar aquilo dentro dela. Era muito forte, assim. Muito forte. Por quê? Porque quando ela começou a terapia comigo, ela ficou um tempo muito bem com o corpo dela. E aí ela viajou. E é interessante que foi a última foto que ela tirou de corpo inteiro, de vestido. E ela realmente estava bonita, né? Nesse momento, eu não tô falando, ela nem estava magra, ela estava bem. Sim. Ela não estava se escondendo. E aí, quando eu mostrei aquilo para ela, ela falou assim, realmente, depois disso eu nunca mais apareci. Eu falei, chega, né? Ela fez a cirurgia bariátrica. Fez? Fez. Eu já tava aqui tensa, já tava, meu Deus, e aí? Ela confia. Você não tá entendendo. Ela confia. Os meus pacientes, graças a Deus, confiam. E ela fez a cirurgia bariátrica e deu tudo certo. Né? Teve todo o apoio da família. Eu chamei a família, porque eu falei assim, olha, eu não sou, ela é adulta, mas a família vai participar também. Então, Sim. ela foi para casa dos pais para ter essa ajuda. É mútua, né? É uma coisa... Total, precisa desse suporte, né? Sim. Esse suporte da família, emocional, tudo em conjunto, né? E aí, ela fez a cirurgia, ela não gostava de academia. Hoje ela está na academia. Ah, que gracinha. E ela não deixa de ir para academia. Hoje ela já comprou a calça número tal. Então, ela é uma outra pessoa. Né? Então, assim, é como a gente até brinca, eu e ela. Você nunca vai ser aquela magrela, não, pelo amor de Deus, porque você não tem nada a ver com aquilo. E eu falei pra ela assim, você vai ficar com peso que você se sentir bem. Sim. Né? Então, justamente, o caso dela, tivemos todo um processo, né? Mas aquele momento que ela não se percebia, o tamanho que ela estava, o jeito que ela estava, o cansaço que ela estava, tudo aquilo... Para mim, mexeu comigo. Ela não tinha uma percepção. Então, eu falava para ela, eu vou para academia, não é para os outros. Vou para mim, né? Para mim. Sim. Você acha? Para os outros, eu ia ficar só uma semana, pronto, já fui para os outros, já chego, vou deitar, tá vou ótimo. dormir. Já fiz a minha pose, né? Né? Assim. Então, por exemplo, eu passei um tempo colocando muito isso, um estímulo muito, assim, né? Motivei muito as minhas pacientes, assim, tiveram até umas assim, poxa, você nunca mais colocou lá às 5 horas da manhã. Gente, é que às vezes eu chego lá tão focada, faço e vou embora. Mas eu passei um tempo fazendo isso, né? Sim. Então, assim, isso é muito interessante. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer porque você precisa, porque você quer. O que falta? Né? Porque as pessoas, assim, hoje pensam que, tem um corpo malhado. Gente, calma aí, a pessoa, se ali não foi do dia para a noite. Aquela pessoa possivelmente está ali uns 6 anos malhando, né, todos os dias, com uma dieta, boa alimentação. Um monte de coisa. E outra coisa, emocional. É claro que para mim, hoje também tem um outro lado. Eu vejo hoje dentro da academia, das academias,
até pacientes meus, que essa questão do corpo ficou uma coisa tão forte, a ponto do tipo, não, eu só vou comer ovo, não vou sair, vou malhar. Calma aí. Pronto, já virou um excesso. Aham. Cuidado, vai virar uma doença. Sim. Então, é tudo ao extremo para mim, não dá certo, né? Então, eu também tive outros casos a ponto de ir muito para a academia, pensar muito no corpo, né? E, assim, às vezes, assim, pensar tanto no corpo e ter o preconceito do corpo do outro. Também teve isso, assim, já vi pessoas, né? Poxa, eu malho tanto, tô aqui toda, né? Aham. E tal. Empenhado, né? Empenhado. Nossa, fulaninho tá gigante. Ei, calma aí. A luta do outro, ela não interfere na sua... Exatamente. Sim. Não faça isso. Isso é um preconceito. Então, ao mesmo tempo, nós falamos isso há pouco tempo também, Ah, muito sobre a gordofobia, né? Aham. É muito forte. Tá muito né? mesmo. Tá muito forte. Verdade. Então, assim... Então, como eu falei para minha paciente, quando ela estava, né? Ela estava já numa obesidade 3, e ela me questionou, mas você mesma me falou, Janaína, que a gente tem que aceitar, né? O que nós somos. Opa, calma aí. Você não, peraí, não foi exatamente isso. Não foi exatamente isso. Eu tô querendo te explicar que você tem que se aceitar. Por exemplo, não igualzinho, eu dou muito esse exemplo. Ah, Você é diabética. Você precisa tomar remédio todos os dias. Aham. Você aceitou que tem a doença? Você poderia estar indo numa academia, né? Alguma Não, coisa não. assim, não? Não. Se você tem uma doença Aham. e você não aceita ela, você vai fazer o quê? Você não vai ter um enfrentamento dela. Então, é isso que eu falei pra ela. Imagina uma pessoa que é diabética, ela tem que tomar remédio todos os dias, mas ela não aceita. Ela vai tomar o remédio? Não vai tomar o remédio. Porque ela não tem aceitação. Se você não aceita, você não tem a mudança. Né? Então, quando eu falei isso pra ela, eu quero que você se aceite. Tá? Eu quero muito. Mas calma aí. Eu não vejo que você se aceita. Você não tira uma foto, você não melhora, e nada, você não quer ir pra academia. Então, o que é isso? Naquele momento, era depressão, na verdade. Foi uma construção da depressão dela há muito tempo lá atrás. Nossa. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, o fulaninho de tal não malha, não faz isso, não faz aquilo. Que preguiçoso. Ou que preguiçosa. Por quê? Por que você está falando isso? Você está julgando, você não sabe. Talvez aquela pessoa tenha um problema sério de depressão. Sim. Você acha que uma pessoa com depressão, ela tem ânimo de ir para uma academia? Não. Ela tem ânimo de fazer o quê? Se esconder do mundo. Né? Então, hoje, por exemplo, até peguei aqui, hoje nós temos 11 milhões de brasileiros com depressão, aproximadamente. E no mundo inteiro, 300 milhões no mundo inteiro de pessoas. E o pessoal ainda subestima, né? Então, assim, a doença é uma doença, né? Então, assim, até falei para você no WhatsApp que eu queria falar sobre um pouquinho da ansiedade, porque eu vejo isso, a maioria das minhas palestras é sobre ansiedade, né? Tanto da infância quanto de adultos. Porque eu vejo que os meus pacientes falam isso muito, né? Como assim você gosta de ansiedade? Não é que você gosta, né? Eu gosto da ansiedade. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou te dar uma aula agora de 1 minuto. Calma, vamos tomar uma água. Toma uma água, que você falou, toma uma aguinha, respira um pouco e continua. Então vamos. Vamos lá. Ansiedade. Há muitos anos atrás, os homens das cavernas, aparecia um leão. O que ele iria fazer? Matar, eu acho. Não sei. É um instinto, né? Acho que matar. No estado de alerta, o que faz? Ele corre ou ele vai matar. O primeiro sentimento, emoção, é o quê? Assustar. Mas, na verdade, é um estado de alerta, que é a nossa ansiedade. A nossa ansiedade é um estado de alerta, né? Aí tem uma paciente que diz, como assim? Me explica isso melhor. Como assim você gosta da ansiedade? Se não fosse pela minha ansiedade, você acha que eu estaria me movimentando? A ansiedade, ela te faz ter um movimento. Só que aí que tá. Você tem que saber o equilíbrio dela.
Se ela te faz, porque ela tanto faz o movimento, quanto ela te traz o quê? É tanto lá em cima quanto lá embaixo. Energia alta e energia baixa. Se você não traz ela para o teu equilíbrio, ela nunca vai ser positiva na sua vida. Então, eu vejo a ansiedade assim, é igualzinho lá os homens das cavernas. Se eles não têm um estado de alerta, porque o estado de alerta, a emoção é a ansiedade, né? Eles não iriam fugir. Não iriam existir os homens. Ia ficar parado. Iriam ficar parados. E o leão ia matar. Exatamente. Mas como eles têm um estado de alerta, opa, deixa eu fugir, deixa eu pegar alguma coisa. Então, a ansiedade é isso. Então, o que eu fiz, né, Janaína? O que você faz com a sua ansiedade? E eu falo por mim. Se eu não faço academia todos os dias, eu não consigo ficar, às vezes, 12 horas dentro de um consultório. Por quê? Meu corpo precisa do quê? Eu vou ficar sentada dentro do meu consultório. Uhum. Mas a minha mente está a 1000 por hora. Se eu não uso meu corpo, em nenhum momento, o que vai ser de mim na hora que for dormir? Porque, assim, alguns estudos falam que a gente dorme para quê? Para descansar a mente ou o corpo? Ixi, você me deixou da mente. O corpo. Não, você destruiu o meu sonho. Sério? Deixa eu te falar uma coisa. Ah. Você tá lá. É claro que também a mente, né? Mas mais menos do que o corpo, é isso? É, exatamente. Você tá aqui. Acabou ali, você tem um tempo. Uhum. Eu faço isso com os meus ansiosos. Porque senão, né? Eu peço para eles pararem, assim, vamos dizer, 10 minutos. Coloca um fone, vai escutar uma música que você gosta. Isso já é um relaxamento, não é? Não para o corpo, para a mente. Porque tira um pouco do que você está fazendo, né? Quebra um pouco. De certa forma, te traz um descanso, não é mesmo? Pensa, uma pessoa que não malha, uma pessoa que não faz nenhuma atividade física, não faz nada, nem sobe umas escadas. Passa o dia inteiro sentada, tá? Sentada. E tá ali trabalhando a 1000 por hora. Ó, cabeça, 1000. Quando ela chega na cama, você acha que ela consegue dormir? Não consegue dormir. Não, dorme mal, né? Por quê? Porque a cabeça dela está a 1000 por hora. Primeiro, porque ela precisa desacelerar. Você pode desacelerar como? A sua mente. Fazendo coisas, hábitos bons para você. E esses hábitos. Vamos lá, pensar o melhor hábito, de certa forma. Pode ser tanto antes de dormir, gente, quanto na hora de acordar. Mas você precisa mover o seu corpo. Ele precisa também o quê? A mesma energia que você usa aqui, você tem que usar para o seu corpo. Para mim, funciona assim. Como eu uso muito a minha cabeça, a minha mente, o tempo todo, assim, eu sou muito... Eu brinco, eu tenho muita atenção dividida, então eu uso demais. Uhum. Eu penso que eu tenho que usar da mesma forma o meu corpo, né? Porque senão o meu corpo não aguenta. Eles precisam andar juntos, né? Então, assim, se você... Muitas vezes eu vejo isso, né? Até anotei isso aqui. Às vezes as pessoas têm insônia. Por quê? Elas eu vou ficar ali deitada pensando. A cama é lugar de pensar? Não. Não. Nossa. A cama, na verdade, é lugar para dormir. Por isso que também nós temos muito essa questão da insônia. Às vezes as pessoas usam a cama para qualquer coisa. Gente, já fiz isso, calma, né? Mas assim, eu não tenho um problema de insônia. Mas meus pacientes que têm problema de insônia, têm uma questão de insônia forte, não vá para sua cama. Chega em casa, eu faço toda uma higiene do sono. Para isso, né? Para hábitos bons, né? A higiene do sono é isso. É você fazer uma construção para você chegar na sua cama e deitar e dormir. Só usa pra dormir mesmo, né? Para dormir. Pra não rolar uma confusão na hora. Você quer... E outra coisa, a nossa mente. A gente sabe que a cama é pra isso. Gente, vai ficar lá no sofá. Senta lá no sofá. Não é o ambiente do seu quarto. Até isso é uma estratégia que eu coloco dentro do consultório. Porque, por isso que a gente fala tanto da questão da higiene do sono. Porque a higiene do sono é o que vai o quê? Você descansa, na verdade, pro seu próximo dia. Sempre. Porque se você não acorda descansado, como que vai ser seu dia? Aí você não produz nada, né? Porque você vai estar exausto. Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo isso acontecer comigo. Quando eu trabalho muitas horas e, por acaso, naquele dia, eu não fui para academia,
Eu tenho que fazer pelo menos a minha bicicleta dentro de casa. Porque eu não consigo dormir. E meu sono é assim, eu deito na cama e durmo. Eu durmo mais ou menos umas 11h30 até 5h30. Então você acha que a ansiedade ela tá ligada diretamente à insônia? Ou não? Tem outros fatores também, tá? Mas, assim, é uma coisa que eu também, por exemplo, eu vejo isso muito acontecer. Por que muitas vezes a gente leva problemas, situações para a cama? E a nossa mente, ela não para. Como é que a gente pode fazer com que ela pare? Primeiro, a gente tem que resolver uma parte dessas situações durante o nosso dia. E eu sempre falo assim para os meus pacientes, e faz um fechamento, sabe? Eu não consegui hoje, tudo bem. Amanhã vai conseguir, né? Amanhã a gente vai dar um jeito, Uhum. entendeu? Então, por quê? Porque eu vejo que às vezes as pessoas, elas não... É como se fosse um ciclo daquele assunto, né? Então, assim, nossa, Janena, é muito fácil você falar. Não, gente, eu também tenho algumas situações que eu tenho que chegar e falar, não, para, chega. Eu falo Com você mesmo. Comigo, assim, falando. Não, chega, para. Não vou resolver nada disso agora, né? Então, porque isso não depende só de mim. E eu falo isso também muito no consultório. Depende só de você esse assunto? Essa situação? Não, né? É um trabalho que precisa de outra pessoa? Pronto, não resolveu hoje lá no seu trabalho? Amanhã você resolve, que precisa de outra pessoa. Precisa só de você? Você acha que vai dar tempo essa hora? Será que vai mudar a sua vida? Porque a consequência é qual? Você não dormir, o estresse, pronto. Péssima noite. No dia seguinte, você acha que você vai conseguir resolver? Talvez não, né? Você teve uma péssima noite de sono. Então, eu acho que a higiene do sono, acho que hoje, assim, se a gente pudesse falar, assim, sobre higiene do sono, seria perfeito. As crianças acontece isso. Eu falo isso muito para os pais. E falo isso para os meus adultos. Olha, rotina é vida. Pessoas que não têm horário para comer, para descansar, para escutar uma música, sabe? Para comer uma coisa gostosa. Quando meu paciente chega e fala, Janena, não tenho tempo. Não fala isso para mim. Você sabe por quê? O que é o tempo? Eu falo isso sempre nas minhas palestras. O tempo é o nosso amigo. Mas por que vocês, seres humanos, né? Como se eu não fosse, coloca o tempo como inimigo? Por quê? Por que a gente coloca tanto tempo como inimigo? Ele é nosso melhor amigo. E a gente usa ele ali, ó, numa velocidade, mas por quê? Porque nós não sabemos lidar com as nossas ansiedades. Então, eu sempre falo, olha, passou, passado, não tem como você voltar. Não adianta você ficar remoendo o passado, não adianta. Não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Entendeu? Ah, Janaína, nossa, eu tô pensando futuramente. Calma aí. Antes do passado, antes do futuro, você tem um presente. E esse presente vai depender do seu futuro. E talvez você pode ajustar o seu passado com ele, mas é o presente. Então, as pessoas hoje vivem muito disso. São também muito imediatistas, né? Muito. Muito, assim. Olha, a questão da cirurgia bariátrica. Já tive casos de pessoas engordarem para fazer a cirurgia. Por quê? Ah, é mais fácil. Na cabeça delas, né? Só que é todo um processo bem mais doloroso pro seu organismo. Muito mais doloroso. Mas são pessoas o quê? Ai... Pra quê? Pra que eu vou ter que fazer isso? Às vezes a pessoa não precisa, mas acha que aquilo ali é fácil. É uma questão de, eu quero rápido. Quando os médicos falam, gente, calma aí, vocês não vão... Nossa, aquele médico ele não é muito bom, ele fez a nutricionista não é muito boa. Por quê? Você quer fazer uma semana e quer ficar com uma perna maravilhosa, constrói, a né? bunda... Não, a construção. Sim. Então, se você não tem uma construção de novos hábitos, e eu sempre falo isso também na terapia, de todo mundo. Adoro, assim, pra mim é muito... Eu coloco muitos gatilhos, né? Eu gosto de trabalhar com os gatilhos. Mesmo comportamento, mesmo resultado. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. Nossa, Janaína, que besteira. Mas pensa.
Nossa, Janaína, não, todos os dias eu faço isso e isso eu não consigo. Você nunca vai conseguir. Você faz igual. Então, assim, eu quero acordar mais cedo para ir para academia. Você dormiu mais cedo? Porque você sempre dorme tarde. Então, se você não tem uma mudança, não vai funcionar, né? Janaína, eu quero muito comer coisas saudáveis, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você faz de compras na sua casa? E é porque eu não sou nutricionista, tá? Eu encaminho. Mas eu trabalho com a saúde, Sim. não que eu vou fazer. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Mas eu falo até isso com as minhas nutricionistas, que são parceiras minhas. Gente, me fala uma coisa. Você passa uma dieta pro seu paciente, eu falo isso para elas. Você passa a dieta pro nosso paciente? Ele vai lá no mercado e compra isso nada da dieta? Janaína, eu não consigo emagrecer. Poxa, nem eu iria conseguir. Mas o que você está fazendo para mudar isso, né? Exatamente, porque está com o quê? O mesmo comportamento, o mesmo resultado. Tem uns que falam assim, nossa, você tem que tatuar isso, assim, sabe? Uma parede, tem que fazer um desenho, tatuar no meu corpo isso. Enquanto você não quebrar um comportamento, não adianta você reclamar, né? Então, assim, aí você reclama e vem o quê? Um outro sentimento. Nossa, estou frustrado. Aí pronto. Então, a pessoa, muitas vezes, ela acaba também caindo ali um pouco na depressão por isso. Poxa, eu tentei uma vez, aí eu não consegui, tentei na outra, não consegui. Aí eu me sinto culpado, me sinto frustrado. Mas calma aí, o que é o tentar? Você mudou algum hábito? Não. Você ainda tá tomando todinho todos os dias de manhã cedo? Sim. Você ainda tá fazendo isso? Então, né? Então, assim, tem toda uma repercussão sobre isso. Mas, assim, em poucas palavras, o que você definiria a depressão? Porque hoje em dia virou o assunto, né, da depressão, a doença do século, né, que a galera fala também. Mas o que define? Tipo, o que é? Como você identifica uma pessoa depressiva, assim? Olha, eu vou te trazer um exemplo também, que eu falo isso muito para os familiares que tem, né? Quando o meu paciente está num estado mais avançado, da depressão, eu peço para ele confiar em mim a ponto de falar quem eu poderia conversar um pouco sobre o que está acontecendo com você. Não o que está acontecendo de fato, né? Porque é antiético falar. Mas, assim, falar para a pessoa que você tem depressão. E o que é a depressão. Faça uma psicoeducação sobre isso, né? Aí, esse meu paciente passa e tal, e eu vou explicando isso para essas pessoas. O que eu explico? Quem é que tá com depressão? Aquele que tá deitado em casa, dormindo, que gosta de ficar lá em casa, sei lá, gosta de dormir. Ou é aquele que tá numa balada com os amigos? O que tá em casa? Não. Não? Qualquer um dos dois. Olha, é difícil, né? Para você fazer por isso que eu falei para você me perguntou em poucas palavras, como é complexo. Sim. Né? Então, muitas vezes eu vejo isso dentro do consultório. Como assim, Janaína? Fulaninho vive na balada e você tá aqui. Tá sempre sorrindo, né? E você está me falando que ele está com depressão. Mas depressão é só ficar deitado, chorando, triste? Não. Existem muitas camuflagens, assim, sabe? Existem muitas pessoas que estão sorrindo lá fora, numa festa lá fora, curtindo. Mas elas podem estar com depressão. Então, antigamente a gente falava muito, não, mas o fulaninho tá com depressão, olha lá, tá deitado. Só fica ali no videogame, não faz mais nada. Por que tá com depressão? Me explica. Ele deixou de comer? Ele teve uma mudança de hábitos, assim, rompantes, assim, né, do tipo... Janaína antigamente comia todos os dias, né, de manhã, de tarde, de noite. Continua? Continua. Então, mas será que não é um perfil mais caseiro, mais tranquilo, mais introspectivo? Entendeu? Então, eu vejo, assim, a questão da depressão é uma construção. Por isso que eu gosto de trabalhar também com crianças. Nós conseguimos pegar alguns sinais. Eu sempre falo, sinais...
o conjunto de sinais traz um sintoma. Aham. Então, quando é na infância, é isso que acontece, né? Nós começamos a perceber os sinais da depressão. Sim, existem crianças com diagnósticos, tá? 6, 7 anos com depressão. Alguns têm que tomar remédio. E tão novo, né? Tomando remédio tão piquetucho assim? Deixa eu te falar, há 3 anos atrás eu fui para São Paulo para um congresso. E eu lembro até hoje que um dos nossos doutores falou que estavam recebendo de algumas cidades, não vou falar sobre isso assim, sobre acidentes domésticos. Crianças a causa da morte. E ali para mim foi muito profundo. E ele falou assim, você sabe que muitas vezes não é. Sim, nós temos crianças pequenas, eu falo assim, de 6, 7 anos, que têm vontade de morrer. Aham. Então, isso já, assim, muita coisa mudou. Claro que isso não é, assim, algo que a gente tem que ficar falando na mídia. Mas, assim, quando eu vejo uma criança com sinais de depressão, eu me preocupo muito. E eu chamo a atenção dos pais. Então, muitas vezes, ela vem num pico de ansiedade. Nossa, meu filho é muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. E eu vejo que aquela ansiedade vem o quê? Uma tristeza. Só que, assim, a ansiedade é tão grande que eles não percebem. Então, muitas vezes, aquela ansiedade é porque, nossa, olha, estou em estado de alerta. Eu estou o tempo todo preocupado. Uma coisa é uma criança no estado de alerta, nossa, daqui a pouco vai ser uma festa, isso. Às vezes elas trazem coisas tão pequenas, tão sutil, né? Então, e você percebe que, como vem muita ansiedade, o que vem depois? Vem uma baixa, que é o humor deprimido. A tristeza depois. Então, assim, hoje nós temos, assim, sinais. E muitas vezes já é um sintoma e um diagnóstico bem pequeno. Então, imagine um adulto que tem esses sinais na infância. Ele conseguiu lidar ali, aqui e tal, tá lá com seus 40 anos. Foi dando um jeitinho, né? Exatamente, tá lá com seus 40 anos, tá ali nas farras, nas festas e tal. Uhum. Você tá doido, ele viveu muito bem a vida, ele tá sempre... Você tem certeza disso? Não é uma fuga? Talvez não seja uma fuga da realidade que ele está vivendo, porque é a mesma coisa que o outro que está ali deitado, com os olhos fechados, né? Tem um outro lado também. Então, hoje, assim, é difícil você trazer já um diagnóstico. Até mesmo daquele que está um pouco triste ou razoavelmente, pode ser uma situação, não necessariamente uma depressão. Pode ser um episódio depressivo. É normal ter em algum momento da nossa vida, né? Uhum. Uma coisa é ser constante. Aí já é uma outra história. Mas, assim, uma tristeza é normal. Eu falo isso para todos, para os pais, adultos, crianças. Não se preocupa. É normal você ter o sentimento. Sim. Tristeza, raiva, é normal. O que preocupa é como você faz com esses sentimentos. O que você faz? Ah, Janaína, eu não sei lidar com esse sentimento. Então, o que você vai fazer? Aí que vem o perigo. Eu não sei o que fazer. E é isso, por isso que existem psicólogos, né? Sim. Justamente para trazer estratégias para isso. Mas hoje eu vejo que a depressão, ela começa por vários fatores. Existe, sim, uma questão genética. Né? Então, sério? Eu não sabia. Muito. Existe, nós temos uma bagagem, por exemplo, quando você vai num médico, um cardiologista, ele não chega e fala pra você, você tem sua problema familiar, na sua família? Né? Uhum. A mesma coisa, da saúde mental, tá? Então, assim, às vezes a gente traz ali uma questão, eu atendi há pouco tempo um adulto, Janaína, eu sou muito ansioso, eu como minhas unhas todas e tal, puxo meu cabelo, eu tô lá, nossa, eu já puxei um cabelo, e eu pergunto, como era seu pai? Como era sua mãe? Nossa, o meu pai vivia bebendo. O tempo todo, bebia. E a gente via que ele sempre estava muito assim. Quando ele não bebia, ele estava sempre ali. Uma ansiedade eterna. A minha mãe roía as unhas. Então, você já vem ali, traz uma anamnese e faz uma observação disso tudo. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, principalmente quando é um foco
muito forte na família, a gente tem que se preocupar, né? Então, assim, quando tem uma, sei lá, questão de suicídio, depressão, né? Quando você já tem isso, suicídio, depressão, transtorno de ansiedade, você já tem que analisar toda a situação. Porque quando traz ou uma criança, ou um adolescente, ou até o próprio adulto eu sempre faço essa anamnese. Total, eu faço assim, um limpo em todo mundo, lá na árvore toda, né? Sim. Pai, mãe, vovó, todo mundo. Todo mundo mesmo, né? Sim, porque muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico há tantos anos e ela está ali naquela depressão, por quê? Porque ninguém lá atrás chegou e falou assim, olha, vamos mudar, vamos trazer novas estratégias, porque isso futuramente pode trazer uma depressão. Eu falo isso para os meus pais que levam as crianças, o seu filho já traz alguns sinais. Não estou dando diagnóstico, mas sinais ele tem. Não virou sintoma e não vai virar. Porque eu preciso de você para você me ajudar. Né? Sim. E às vezes, quando eu falo isso pro pai, o pai chega e fala, Janaína, eu tenho isso. Ótimo, porque você também vai ser tratado. Né? Trata todo mundo, né? Como um todo ali. Eu gosto de trabalhar com família também por isso. Muitas vezes vai, sei lá, um homem que é casado, que tem um filho. Muitas vezes eu trago essa esposa, né? Até mesmo para ter uma identificação do que está acontecendo. Principalmente quando é uma pessoa que eu já percebo algum tipo de diagnóstico. Né? Não necessariamente a gente faz terapia para ter diagnóstico, eu já falei isso. Mas muitas vezes, infelizmente, a pessoa não chega lá, eu vim fazer terapia porque eu preciso falar sobre quem sou eu. É muito difícil, mas eu tenho. Não, as pessoas já chegam lá com milhares de demandas, né? Então, demandas de infância, adolescência, adulto, né? Então, assim, eu falo na primeira consulta, principalmente meus adultos, olha, você já foi muito guerreiro, você está de parabéns. Você passou pela minha primeira, minha segunda, minha terceira porta. De estar aqui, você precisa ser muito guerreiro. Porque você vai falar sobre a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Então, eles ficam chocados, assim, uau, caramba, que forte. Protagonista do meu filme, né? Tipo assim. Mas você em primeiro lugar é como? Uma demanda que eu tenho muito é do tipo, eu faço tudo para os outros. Mas o que você faz para você? Sim. E olha, essa fala, falei hoje, uma criança de 5 anos. E eu questionei ela. Então, se a sua melhor amiga falar, fulana, pega essa água e joga na cabeça do ciclano, você vai fazer? E você sabia que ela fez um olhar assim pra mim? Eu falei, você iria fazer, né? E aí? Ela olhou pra mim e falou. E ela olhou assim. Não, ela não me respondeu, mas eu conheço ela. Ela olhou. Como se fosse uma coisa comum, assim, né? Ela olhou assim pra mim e falou, não sei, mas eu sei que ela faria. Porque ela é muito o quê? Para os outros. E ela não se vê como uma pessoa única e diferenciada por ela ser ela, né? Então, eu vejo isso, então, assim... E eu vejo isso em muitos adultos. Muitos adultos fazendo muita coisa para o outro, para agradar o outro, para se sentir o quê? Aceito. Já que eu não me aceito, pelo menos você tem que me aceitar, mas eu vou fazer tudo isso para você me aceitar. A busca pela aceitação inconstante, essa daí é... Mas, assim, a questão, voltando, assim, a essa questão do exercício físico, assim. Sim. Eu vejo que hoje é o que vai prevenir vários... Mas como é que você motiva uma pessoa que tá nesses quadros de depressão e tal? De Dela sair, dela se movimentar, dela... Sabe? Primeiro, eu tenho que... No primeiro momento, quando uma pessoa ela não sabe que ela tá com depressão. Eu vou trazendo algumas estratégias. Né? Então, existe todo vamos dizer... são várias questões, né? Então, assim, Janaína, eu vim aqui porque eu sou assim, 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 assim. Eu já trago algumas estratégias. Não está funcionando. Tá? E eu vou tentando. São vários testes, né? Assim, do que? Da mudança de rotina, da mudança de alimentação, do quem... Eu sempre pergunto muito isso, quem você é hoje,
né? Para você, não para os outros. E quem você gostaria de ser, para você, não para os outros. Entendeu? Então, a gente traz muito isso. E depois de um ponto, quando eu vejo que nenhuma estratégia está funcionando, é claro que eu trago um psiquiatra. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Aí entra com remédio. Porque existe uma outra questão também. Existem pessoas que têm a necessidade, o corpo, né, a mente, de algo químico, tá? Então, como eu te falei, existe uma questão genética, existe muito forte. Social, né, os fatores externos, vamos dizer assim, a nossa casa, nosso ambiente, onde a gente mora, tudo que a gente faz. Esses são os fatores também, né? E existe eu. Então, são 3 coisas muito fortes. Né? Então, quando você traz uma pessoa e aí você traz todas as estratégias, não, nada está funcionando e você já, não adianta, a gente em pouco tempo já percebe os sinais e os sintomas de uma depressão, né? Até mesmo pelo histórico familiar também começa por ali. E você encaminha para um psiquiatra. Não adianta ficar forçando ele o tempo todo. Não, você tem que ir para academia. Não, você tem que fazer uma atividade física. Não adianta. Você sabe por quê? Se for algo químico, que ele precise naquele momento do algo químico, ele não vai conseguir levantar da cama. Ai, nossa, eu vou. Que não, eu preciso. Não é assim que funciona. Porque a depressão é uma doença, né? Então, nesse momento, ele precisa de algo químico. E aí traz o psiquiatra e tem esse trabalho. E quando ele está um pouco estabilizado, aí eu volto com outras estratégias, né? Do ponto, nossa, hoje você conseguiu. Ah, essa semana mesmo eu tive isso. Meu paciente falou, doutora, eu consegui ir 2 vezes na academia essa semana. Olha, que ótimo! Coisa boa. Então, assim, tem quanto tempo? Ah, que tá tomando a medicação? Tem 3 meses. Mas, poxa... Porque tem um processo, tem um tempo, até mesmo a questão química. Não é algo assim, eu vou tomar o remédio, opa, melhor. Não. Então, é uma doença. Né? Então, assim, mas tem esses 2 lados. A doença não é só aquela pessoa que fica deitada, chorando, não. Também é aquela que tá na farra, tá na festa, tá bebendo, tá isso. Não tem como você chegar e falar, aquele ali está com depressão. Não, é algo muito sutil. Muitas vezes nem aquela pessoa sabe que está com depressão. E você acha que, nesses casos, assim, eles têm mais uma... Eu esqueci a palavra. Sabe quando você cria uma dependência de outras pessoas pra fazer... Que foi até que eu botei pra gente botar, que cria uma dependência pra fazer as coisas. A pessoa não consegue fazer sozinha mais. Ela precisa ter alguém ali do lado. A dependência emocional. De sempre estar fazendo tudo. Ir pra academia é uma coisa, né? Tipo, você não consegue ir sozinho. Você precisa ter alguém pra te motivar aí. Você não consegue se motivar sozinho. Sim. É também sintomas da depressão? Isso entra em tantas complexo. coisas. É muito complexo. Mas esse não conseguir fazer as coisas sozinho... De precisar ter alguém ali. Isso aí é uma questão de baixa autoestima. Então, eu nem falo muito da depressão. Claro que é um dos fatores, assim, né? Mas, assim, a questão da baixa autoestima é muito forte. Muitas blogueirinhas, muitas pessoas que colocam, blogueirinhos também, eu vejo isso muito, assim, que mostra ser tudo aquilo. Lembre-se, é uma rede social, pessoas. Sim. Não necessariamente tem uma autoestima tão elevada. Só que aí eu estou Nem aqui tudo que tá lá é no verdade. meu Instagram, nossa, olha, que vida. Não, você E na verdade... não sabe. Pode ser uma camuflagem. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê pelas redes sociais nem sempre é real. Já viu alguém colocar uma imagem chorando? Claro que não. Pois é. Não. Né? Então, assim, é uma coisa, assim, que me chama muita atenção, né? Às vezes eu vi situações acontecendo dos meus adolescentes e adultos que usam redes sociais. Não, poxa, eu queria ser bem assim, olha aqui. Nossa, que vida perfeita.
Então isso mexe muito com a autoestima da pessoa. Muito assim, né? nossa, eu queria ser assim, eu queria fazer isso também. Poxa, eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Então, entendeu? Então, eu sempre falo, calma aí, você conhece essa pessoa, você vive com ela, você entende o que ela faz da vida? Sim. Não, Opa. né? Não sei quem é essa pessoa. Então, isso é uma imagem. Qual é a imagem que você quer ter de você? Não para os outros. Então, é isso, assim, a gente está, assim, num choque muito grande. Sim, Porque verdade. eu adoro rede social. Sim. Todo mundo adora. Mas ao mesmo Virou um vício, né? Virou, assim. Então eu vejo que muitas vezes a gente poxa, mas eu queria ter esse corpo, eu queria ter essa viagem. Nossa, fulaninho vive viajando. Calma aí. Você não conhece a vida do fulano. Você não sabe, não, fulano não faz nada da vida. Você mora com ele, não sabe. Não tem Então, como existem saber, essas né? comparações. Então, muitas vezes a gente se compara tanto, algumas pessoas se comparam tanto, e E elas fazem o quê? Se esquecem. Eu vivo tanto isso aqui, e eu nunca vou ser isso aqui. Porque, na verdade, eu nem sei se isso aqui é real. E as pessoas começam a viver aquilo intensamente. E aí, como eu nunca vou ser assim, eu não tenho isso, como é que a pessoa vai ficar? Então, entra muito... Então, assim, nosso aumento também dessas questões da depressão. Há pouco tempo, eu fiz sobre uma palestra pelo Movimento, sobre a dependência tecnológica. Eu só falei sobre isso. E foi muito profundo, assim. De histórias onde... de adolescentes, de casos de suicídio, porque, nossa, eu nunca vou ser assim. Eu queria ser assim, eu nunca vou ser. Entendeu? Mas por quê? É como eu falo, calma. A gente precisa primeiro saber quem você quer ser aí dentro. Então, assim, porque é muito fácil falar, nossa, eu quero ser essa mulher. Olha que mulher bonita. Sim. Você sabe o que ela sente? Por uma rede social? Pelo que ela escreve? A luta dela você não conhece, né? Não sabe quantas horas ela trabalha, né? O que ela faz da vida, né? Então, vira e mexe, eu até brinco com as minhas amigas. Nas quartas-feiras de manhã eu não trabalho. Aí, vira e mexe, eu vou um pouquinho mais tarde pra academia. Não vou a esse horário. 5 da manhã, né? Às 5 horas da manhã, não. Mas hoje eu fui às 7. Aí, bom. 7 Pra horas dar da uma manhã. descansadinha. Sim. Sim. E aí, depois eu vou pro clube. E eu fico, às vezes eu tiro foto. Ai, tô aqui no clube. Ai, que delícia. Nossa. E elas sabem. Isso, amiga. Eu recebo isso das minhas amigas. Isso, amiga, curta. Você precisa. Tem que descansar. Sabe por quê? Porque se eu colocar numa rede social... Nossa, olha lá. Quarta-feira! Nossa, é quarta-feira no clube. Sim. Não trabalha, não? Mas ninguém sabe da minha guerra. Ninguém sabe quantas horas eu trabalho. Ninguém sabe o que eu faço ali dentro. Quantas horas eu estou no consultório, no hospital. Ou que eu estou, sabe? Às vezes, eu não posso me desligar do meu celular. Porque eu tenho milhares de pacientes que às vezes estão internados, estão com Covid. Entendeu? Alguns entubados. A família precisa, né? Então, assim, eu não às vezes não paro. Então, eu vou colocar uma foto dessa. Nossa, quarta-feira. E sim, gente, toda quarta-feira eu tô no clube e muito feliz. Tô ótima, obrigada, tô ótima, né? Obrigada. Mas é isso, entendeu? Então, assim, Sim. muitas vezes a gente julga. Então, é a questão da depressão também. Julga essa errado, questão inclusive. do julgamento. Uhum. A depressão. Fulano... Ah, você acha mesmo que fulaninho de tal tá com depressão? Por quê? Por que você acha que não está? Ah, vive viajando, na farra, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas é aquilo que você falou, tá fugindo, né, da realidade dela. Né? Sim. Então, assim, cada um tem seu mecanismo, né? Sim. Até de autossabotagem mesmo, né? Querendo mostrar para o mundo que eles estão muito bem. Sim. Não preciso de ajuda de ninguém. Então, quando a gente pensa nessa questão, eu me preocupo muito mais com o outro. Opa, você está esquecendo de quem? De você em primeiro lugar. É igual a gente aponta, né? A gente aponta e tem quantos dedos virados para você? Você quer apontar, nossa, fulaninho de tal, Beltrano. Ixi. E aí? E quando você pensa em você? Ah, é porque tá sendo difícil, né? Então você prefere o quê? Apontar pro outro. Tá sendo difícil ser você? Então isso é uma certa forma, de certa forma, é uma fuga. Uhum. E é muito triste isso. Mas tem trocentas pessoas que eu conheço nessa minha vida que fazem isso. Sim. E sim, não andam,
não desenvolve, não... E aí fica naquela questão da ser vítima. Não, mas olha, eu não emagreço porque a minha mãe compra o pão de manhã. Culpa da minha mãe. Uhum. Ah, eu não paro de sair pra balada porque os meus amigos me chamam todos os dias. Mas você não pode falar não. Nem pode falar não pra sua mãe. Você não pode mudar sua alimentação. Não, porque eu vivo para os outros. Não para você. Não para você. Sim. Então, falar não, eu falo isso pros pais que eu atendo, né? Falar não é um ato de amor para as crianças. Então, assim, nossa, Gênia, dói tanto quando eu falo não, mas é um ato de amor. Porque o não lá fora não é bem pior? Dói muito mais. Então, eu falo, é melhor ele escutar o não aqui dentro, trabalhar o não aqui dentro, né? Porque vem a frustração, a ansiedade, a raiva. E quando for lá fora, ele, opa, recebi não. Mas por qual motivo? Deixa eu entender por qual motivo eu recebi esse não. Se eu recebi esse não, foi por algum motivo. Porque muitas vezes eu tenho adultos que recebem não lá fora e falam, absurdo. Uhum. Como assim? Eu não fiz nada. Eu não entendi. Aí começa a xingar. Exatamente por isso. Mimado. Lá atrás, Brincadeira. Exatamente. Uhum. Assim, é porque não recebe o não. E é um não, muitas vezes, assim, pequeno, mas significativo. Né? Por exemplo, a questão da obesidade. Eu falo isso muito para os pais, eu falo muito isso. E eu acabo falando também para os meus adultos. Tem pais que falam assim, Janaína, só final de semana doce. Não. Durante a semana, nunca. Aí eu falo pro pai. Sabe a maioria desses meus pacientes que eu já tive, que eu tenho, com a questão do corpo, até mesmo da obesidade, Uhum. existe isso também. Com certeza passaram a semana inteira sem comer doce, no final de semana comia. Aí o que você faz? Aí come muito, né? Sim. Aí você pensa que a criança fica de segunda a sexta, pensando, ansioso. Nossa, que chegue sábado e domingo. Por quê? Eu vou comer meu doce. Então, pensa como é, nossa, forte isso. Você passa todos os dias pensando, poxa, um doce, um doce, um doce. Aí você chega, come o mundo, né? Aí eu falo pro pai e pra mãe, por que você não pode dar um doce? Até falo pros pais, dá uma frutinha depois do almoço. Mas por que não pode dar um doce 1 ou 2 vezes na semana? Eu não tô falando para comprar uma barra de chocolate. Uhum. Pode ser até um pirulito. Mas qual é o problema? Sabe por quê? Porque é isso que acontece com nossas compulsões nessa fase de adultos, né? Então não adianta chegar, ficar ali o tempo todo e na hora que chega o doce, eu vou comer tudo, né? Por que a gente não pode quebrar um pouquinho aqui, sabe? Então eu falo isso muito para os pais, não, calma aí, né? Por exemplo, tem um paciente meu que adora, ele gosta da terapia, mas ele fala, ai, a tia do coração tem bala lá no consultório. Eu tenho muitas balas, mas Tia do coração? Eu sou tia do coração. Ah, tá. Tia, tipo como se fosse tia familiar. Não, o que eu falo? Nas primeiras consultas, eu falo que eu sou doutora do coração. Não a Ah, doutora... entendi. Que eu cuido das emoções, né? Eu cuido do que você sente dentro do seu coração. Então, muitas vezes, os meus pequenos falam que eu sou a tia do coração. A tia do coração. A tia do coração. Tia do coração é cheia de doce na sala. Cheia de doce. Não dentro da minha sala, mas lá fora. Mas eu só dou uma bala se o pai e a mãe deixar. Mas vira e mexe, um fala assim, eu adoro isso aqui também, né? Mas eu falo para os pais, não adianta. A dependência é essa, a tecnológica também trouxe isso, né? Não adianta você ficar de segunda a sexta sem nada, oferecer, enfim, para o adolescente, até para uma criança um pouco maior, e deixar só no final de semana. Pensa a expectativa. Pensa na ansiedade. A gente não está trabalhando na ansiedade. Tem outras formas de limitar isso. Os doces, a questão do tecnológico também, né? Tudo em excesso causa um sofrimento. No primeiro momento é muito bom, mas depois vai virando um excesso que você não tem o quê? Um limite. Então, vamos pensar nisso em drogas, até mesmo a própria academia. Uma compulsão, né, por alguma coisa, você vai ter. Isso.
Então, quando uma pessoa tem uma compulsão por algo, É porque na infância ela... na infância, ou por uma falta daquele momento. Muitas vezes a gente tem uma compulsão por uma falta. Eu sempre falo isso. Você está tendo uma falta de algo. Então, você vai o quê? Se eu estou tendo uma falta, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu estou triste. Por isso. Ah, eu vou lá comer um balde. Ah, eu vou sair, vou beber horrores. Não. Resolve primeiro a sua falta. Depois, você pensa em fazer outras coisas. É tudo em excesso. Tudo em excesso. E assim, a gente pode evitar muitos desses... Tem a preventiva, né? Atividade física preventiva. Então, você Sim. consegue evitar que isso aconteça. Mas quais benefícios mais a atividade física pode trazer? E não só a musculação, né? Pode ser também Não. uma caminhada, qualquer coisa que você Todas fizer. as atividades, gente, todas, eu até coloquei modalidades. Acho que o que tá mais Tudo. famoso aí é o tênis, né? Tênis, sério? É o beach tênis. Beach. Ah, sim, verdade, tá mesmo. Muito, muito, Qualquer muito. coisa muito. que você fizer. É um movimento. É. São movimentos, assim. Eu até coloquei, assim, há pouco tempo, para uma paciente minha, né, com essa questão da atividade. Eu falei assim para ela, deixa eu te falar uma coisa. 15 minutos. Quando você passa os 15 minutos, já vai te dar uma sensação de prazer. Gente, não. Vamos parar pra pensar. Sai da academia, sei lá, malhou 1 hora lá, uma atividade, enfim, a sua natação. Adoro nadar. Então, assim, faz assim, 15 minutos já vai te dar uma sensação de prazer. Vai, verdade. Muito forte. Então, até teve um dia desse que eu coloquei lá um post, né, assim, do tipo, a psicóloga está on, né? Fazendo perguntinhas. Aí teve uma pessoa que falou assim, é muito... e a preguiça, onde fica? Aí eu até falei assim, vou falar pra você, é difícil, né? Os primeiros minutos de qualquer atividade. Mas depois dos 15 minutos vai te dar uma sensação de prazer. Ótimo. É verdade. Não, porque assim, nós temos aqui o quê? Tirando as pessoas que fazem exercícios, não tem esse cansaço. Sim. Né? Vai fazer uma caminhada, vai, sei lá, vai sair, vai no shopping, não vai chegar em casa, nossa, tô exausto. Tô esgotado, né? Então, justamente por isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela está movimentando o corpo dela todos os dias. Sim. Né? Ela já tem um preparo ali, né? Tem um preparo. Sim. Então, assim, eu vejo, assim, que muitas vezes o primeiro momento é difícil. Mas vamos pensar, os 15 minutos vai ter a sensação do prazer. Né? Aí você sai renovado. Não, renovado. Assim. Sim. E assim, até coloquei assim, que libera endorfina, serotonina, tudo isso, né? Então, que te dá o bem-estar. Então, assim, eu falo isso para meus pacientes. Nossa, doutora, meu Deus, eu sou a primeira paciente. Você tá assim... você não tem ideia, acabei de tomar uma droga ali. Sim, tô ótima, né? Nossa, eu malhei agora 1 hora e pouco, cheguei, sequei meu cabelo, me arrumei todo, tô aqui só pra você. Então, nossa, não, eu tenho que vir na primeira consulta. Eu falei assim, olha, você pode vir na primeira, na segunda, na última consulta eu tô desse jeito. Eu sou desse jeito, Sim. né? Então, assim, justamente, porque eu sinto que é o meu boom. Eu sinto que eu uso um pouquinho da sensação do prazer, do bem-estar. É a sua droga, né? É a minha droga. Eu falo, é porque eu usei droga hoje, nossa, muito, assim, passei 1 hora lá na academia, porque eu, assim, pra mim é academia, mas, assim, tem um paciente meu que faz o tênis, né? Enfim, ele chega, falei, nossa, hein, nós dois aqui hoje tá daquele jeito. Conversando feliz, assim, com o olho até esbugalhado, assim. Exatamente, isso porque ele faz plantão, ele é médico, então, assim, ele fala assim... hoje, assim, eu falei, isso aí, continue firme. Continuar firme. Então, assim, o que traz mais, assim, além de reduzir a ansiedade, autoestima, autoconfiança. Vamos lá, você faz sua atividade, nossa, eu me sinto renovado. Nunca ouvi alguém chegar e falar assim, nossa, eu tô exausto, nunca mais eu volto aqui. Não. Não, porque naquele primeiro momento tá tendo uma sensação de muito prazer. Né? E as crianças também, sabe? Eu vejo, assim, muito, assim, algumas crianças, nossa, Janela tá muito, assim, tristinho. Tá fazendo alguma atividade? Não tenho tempo. Não, vai enfiar um tempo. Pelo menos uma atividade física, porque, assim, a criança tem necessidade. Escolinha, essas coisinhas Sim. assim, né?
A gente também tem essa necessidade, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, quando eu me falo da questão do tempo, eu falo assim, então vamos lá, você não tem tempo para fazer nada, nada de nenhuma modalidade. Tá. Aí eu vou perguntar, o que você fez hoje? Aí você vai organizando, né, de uma forma vai estratégica. Organizando, né? Mas assim, não, e eu falo isso muito pra eles, assim, tem alguns pacientes, não, eu vim pro lugar certo, olha aqui, o consultório do milagre. Eu falei assim, eu não faço milagre. Olha, a gente tava falando sobre isso, né? Não faço milagre. Sim. Assim, eu acho que só vai acontecer se você estiver disposto. Porque não é fácil estar dentro de um consultório psicológico com uma psicóloga. Por quê? E eu falo na primeira consulta, eu vou tirar você da zona de conforto, você está preparado? Vai ser cansativo, vai ser doloroso, vai, mas confia que você precisa mudar a sua vida, porque senão você vai ter uma repetição a vida inteira, né? Você nunca vai encerrar um ciclo e iniciar outro, né? É a autossabotagem o tempo todo, né? Então, assim, nós temos a questão da autossabotagem o tempo todo. Ah, é só hoje. Quando um paciente meu chega e fala assim, não, doutora, tipo assim, né, quinta-feira. Segunda-feira eu vou começar a academia, eu vou fazer a modalidade tal, vou fazer exercício tal, vou fazer uma dieta tal. Vamos lá. Por que você não pode começar hoje? Hoje é quinta-feira. Hoje é terça-feira. Por que não pode começar hoje? Sim. Não, mas é porque... Não, calma aí. Tem que me preparar psicologicamente, sempre rola, né? Uma coisa, não adianta você está falando algo pra mim, pra você escutar. Você escutou o que você falou? Que você vai começar na segunda-feira? Algo novo, um novo hábito? Que seja fazer uma boa alimentação, que seja qualquer coisa? Mas por quê? Desculpa. Quando chegar na segunda-feira, você não vai fazer. E eu falo, você não vai fazer. Mas como assim eu não vou fazer? Não vai, porque se você realmente fosse, você sairia daqui do meu consultório. Janaína, eu vou deixar meu carro aí, eu vou a pé para casa. Se fosse próximo. Janaína, não, então já sei, hoje eu vou fazer isso, aí eu vou desmarcar isso para fazer isso. Você já toma a decisão ali naquele momento, né? Decisão. Gente, é decisão. Então, se você ficar falando, quando isso acontecer, quando aquilo, deixa eu te falar, talvez nunca aconteça. Você vai esperar o quê? O que você quer que aconteça para acontecer? Sim. O que você quer tanto, né? Então, assim, é uma decisão. Enquanto você não decidir, é como eu falo por mim, enquanto eu não decidi que eu queria mudar meu estilo de vida, não era minha mãe, não era ninguém, né? Então, justamente por isso, se eu não tenho esse propósito, não adianta. Não vai ter mudanças. Porque essas mudanças, elas são... É uma decisão que você faz, não para o outro, mas para você. Eu preciso decidir isso. Né? Sim, com certeza. Jana, a gente conseguiu abranger muitos assuntos aqui. Nossa, eu falei demais. Sou muito agradecida por você ter vindo. Fala demais, você falou muitas coisas importantíssimas que as pessoas elas precisam ouvir. Você tem toda a razão, mas muito obrigada por você ter topado participar. Obrigada. Foi ótimo. Fala pro pessoal, pra aquela câmera ali que a gente tava nessa, né? Como te encontrar no Instagram, como é que faz pra marcar uma consulta com você. Faz seu merchandise, fica à vontade. Ai, gente, é um pouco complexo, vamos lá, né? Que hoje eu estou atendendo mais por indicações, né? Até pela minha demanda de consultório. Mas, assim, o meu Instagram é psicóloga Janaína Milagres. Super difícil. Janaína Milagres, psicóloga Ela Janaína faz milagres. Não, gente, não faço milagres. E sim, não é um sobrenome, tá? Não é uma brincadeira. Não, né? não é uma brincadeira, é um sobrenome. Mas assim, e lá no meu Instagram tem um contato, né, para caso queira a marcação. E é isso, qualquer dúvida, né?
Sim. Pode mandar um recado. Ela sempre faz caixinha de pergunta lá também, viu, Tá. gente? Se vocês tiverem dúvidas, essas Exatamente. coisas, ela sempre tá fazendo lá. Jana, muito obrigada novamente. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Eu fiz uma consulta aqui, né? Tava aqui, então, contando aqui na minha vida. É brincadeira. Acho que ela quase quis colocar os exemplos de Foi vida. quase, é. Sabe, tem uma amiga. É, não, eu conheço alguém. Ah, sabe? Eu ouvi falar sobre. Mas tudo bem, enfim. pode usar e abusar. Eu gosto, assim, eu gosto, assim. Eu sinto que quando você ama muito algo, Aham. você quer ensinar também. É. Eu gosto, assim, eu não gosto da psicologia, eu amo realmente. Você ama o que você assim, faz, né? demais, assim, se eu... Ainda bem que existem as horas, existem os meus hábitos, existe a minha família, existem os meus amigos. Outras porque demandas senão, além, né? Porque senão a psicologia, eu acho que eu ia pegar o meu cobertor, meu travesseiro. Ia morar no "Oi, escritório. Vou ficar aqui bem bonitinha. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem Obrigada. assistido. E lembrando vocês que estamos chegando no Recanto das Emas e Gama também, agora, próximo, se eu não me engano, até agosto, a gente já vai estar por lá. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais também, @Academia Evolve, todo mundo já sabe, quem não sabe também tá sabendo agora. Um beijão e até semana que vem.